Só, o que esse local detinha? Aqui é uma maquete que a gente encontra lá em Dan, tá? Ele constrói aí, pessoal, um grande altar. Ele constrói um templo em Dan. E ele faz justamente isso, por quê? Porque depois que o reino se dividiu, ele não queria que os israelitas descessem para Jerusalém para adorar em Jerusalém. Então o rei Jeroboão constrói esse local. E Jeroboão, pessoal, ele vai justamente construir um pouquinho acima do portão onde fica o portão de Laís, que a gente viu, e lá ele vai colocar um bezerro de ouro nesse santuário. E ele vai proclamar em 1 Reis, capítulo 12, versículo 28, justamente assim: aqui estão os teus deuses, ó Israel, que te tiraram do Egito. Olha só. Esse será conhecido dentro da Bíblia como o pecado de Jeroboão, pessoal. Quando você lê o livro dos reis, você percebe, tá? Essa expressão aparecendo diversas vezes. Então, esse ponto é muito importante. Agora, lá ele constrói um lugar alto. Aí é uma foto da placa que está bem na frente desse local. Eu vou aproximar aqui no YouTube para você ver. Aqui é a forma de um altar. Observe. O altar, no Antigo Testamento, ele era justamente assim, ó. Ele tinha chifres. Então você vai encontrar várias passagens do Antigo Testamento falando dos chifres do altar. Esses chifres do altar serviam para esfolar o animal. Serviam para cortar a carne do animal e deixar o seu sangue escorrendo. Tá vendo aí? Então, se esfolava o animal, e aí você tá vendo os sacerdotes fazendo o sacrifício dentro dessa placa que está bem na porta do santuário. Agora, vamos dar uma olhada justamente lá nesse santuário que vai ser chamado de lugar alto de Jeroboão ou de Dan. Nesse momento, você está observando no centro uma estrutura de metal, e essa estrutura de metal com chifres era mais ou menos o tamanho do altar na época de Jeroboão. Estão olhando aí? Esse é o tamanho de um santuário, de um templo da época. Percebam que não era algo tão grandioso, não era algo muito grande, tá? Então aí nós estamos diante, não é, do lugar alto de Jeroboão. Olha só, outro detalhe fundamental agora. Observe, isso que você está olhando na sua tela é uma porta. Opa! Como assim, professor? Uma porta? É uma porta com câmaras. Então, eu queria que você imaginasse uma porta como um corredor, e ao lado desse corredor, portas, tá? Portas colocadas, como uma câmara mesmo. Ok? Aqui existe algo fantástico em jogo. As portas que foram encontradas em construções israelitas, portas com câmaras, são portas exclusivamente dessa cultura. Então a gente encontra portas com câmaras no norte de Israel, em Dan, a gente vai encontrar mais abaixo em Azor, a gente vai encontrar mais abaixo em outros locais, em outras localidades, tá, pessoal?